Começa agora o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa, Canal 3, hoje recebendo a presença do Dr. Antony Lima. Antony Lima é consultor jurídico da Associação Brasileira dos Mutuários de Habitação aqui no estado de Alagoas. Dr. Antony, muito obrigado por participar aqui do nosso programa. Eu que agradeço, Elias, a oportunidade de estar aqui com você, debatendo um assunto tão polêmico, que é a questão do direito imobiliário, principalmente em nosso estado. Pois é, nosso estado vive um verdadeiro boom, né? O que tem de construção imobiliária, e agora com as informações que chegam do governo federal, dando conta de ampliação do número de parcelas, de financiamentos, enfim, as pessoas estão numa corrida em busca desse sonho da casa própria. Mas esse é o momento ideal? Veja só, Elias, isso é preocupante para a associação. A associação pede para que as pessoas tenham cautela na hora de fechar qualquer negócio envolvendo financiamentos habitacionais. Esse boom imobiliário, acreditamos que seja por conta da oferta de crédito que está sendo passada para o mercado. Obviamente, o governo quer que com isso crie o crescimento interno do mercado financeiro e automaticamente oferece crédito que as pessoas, à prima facie, acham altamente interessante, mas que antes de fechar qualquer contrato é necessário que ela faça uma avaliação daqueles oferecimentos que estão sendo ofertados ao mutuário, como questão da taxa de juros, prazo de financiamento, observar junto a outras instituições bancárias qual a melhor taxa de juros que está sendo ofertada, para que não vá na ilusão de última chance de que esse é o momento e feche inadequadamente aquele contrato de financiamento. Essa corrida ao financiamento, ela é... Digamos, nós temos financiamento no mesmo nível que temos de oferta de imóveis. Olha, tem mais financiamentos do que imóveis ou não? Olha, na verdade, o crescimento de construções, de número de imóveis em Maceió aumentou, e muito. E proporcionalmente a isso, ofertou-se a questão do crédito imobiliário com essas reduções da taxa de juros. Agora, o que é que está acontecendo? Com esta abertura de crédito, tem se aumentado muito os valores dos imóveis. E com isso, até mesmo determinados imóveis que não estão em programas habitacionais, estão falsamente sendo colocados como programa Minha Casa Minha Vida, e às vezes aquele consumidor que está indo adquirir aquele produto na esperança e na tentativa de que ele esteja no empreendimento Minha Casa Minha Vida, quando às vezes vai à Caixa Econômica Federal, se depara que aquele empreendimento não está contemplado pelo programa. Então também é necessário que, antes que a pessoa simplesmente diga, olha, programa Minha Casa Minha Vida, vá à Caixa Econômica, se certifique de que aquele empreendimento preenche os requisitos necessários do programa Minha Casa Minha Vida, para que ele tenha realmente o subsídio oferecido pelo governo federal. Então, quer dizer, os financiamentos podem realmente estar aumentando o valor, mas quem é que define o metro quadrado? O que vai definir geralmente o metro quadrado é a localidade do imóvel. Onde o imóvel está situado, se nas proximidades existe acesso fácil a farmácias, supermercados, se a rua está devidamente asfaltada, se tem saneamento. Então, isso é que vai diferenciar do valor, a região onde o imóvel está localizado. A infraestrutura da região pode influenciar no valor do seu imóvel. Perfeitamente, com certeza ela influencia. Além do que também, as características do imóvel. Né? Se o imóvel ele tem uma piscina, se o imóvel ele tem uma área de lazer mais ampla, se ele tem um espaço maior, então isso também vai determinar o preço daquele imóvel, diferenciando até mesmo um dos vizinhos. Bom, as pessoas têm ido até o banco, têm ido à construtora, faz o seu financiamento. Mas os juros que aí estão colocados, a gente consegue percebê-los na prática? Essa baixa de juros chegou até o bolso de quem realmente vai comprar, adquirir o imóvel? Olha, é necessário colocar na ponta do lápis. Porque, na verdade, os juros, ele ainda tem o spread bancário, que é justamente essa diferença do pagamento na captação, na origem, ao empréstimo. Essa origem, ele é originada onde? Na poupança, no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo ou no FGTS, que é do trabalhador. Atualmente, a poupança houve uma modificação de reajuste, né? Isso já era esperado, visto os investidores estarem migrando para a poupança. Então, o que é que acontece?
Como houve uma redução na correção da poupança, obviamente essa redução foi passada lá no final para os juros. Mas, no entanto, você tem que colocar na ponta do lápis se realmente esse juro, essa diminuição, vai lhe valer a pena. A gente pode pegar um caso concreto? Olha, vai depender muito, Elias, do valor a ser financiado. Imaginando então, aí que vai você depender tenha juros também, de 1% ao mês. Mais 1% ao mês, Pode você ser um daria o grande quê? negócio. 12% ao ano, né? Ele estaria até além do que está sendo ofertado hoje, que hoje está uma média de 10% ao ano. Né? Então, se você tem na captação da poupança 6%, mas você paga 10%, você ainda está pagando alto. E aí, o que é que vai diferenciar para que você concretize esse sonho da casa própria? É que você invista, na hora que você for fazer o seu financiamento, você tenta ao máximo financiar o menor número possível, valores. E durante todo o seu financiamento, quanto mais você puder amortizar esse financiamento, melhor. Como é que é feita essa amortização? Eu pago mais parcelas à frente? Eu vou aconselho, no total do débito, enfim? Eu aconselho no saldo devedor, no total do financiamento. Por quê? Porque o saldo devedor, ele é crescente, ele é corrigido mensalmente. Então, como é que é feito? Hoje, são vários sistemas de amortização. E hoje o sistema utilizado ou é o SACRE, que é o sistema de amortização crescente, ou é o sistema de amortização constante. Tá? Esse sistema de amortização crescente, ele visa pegar o saldo devedor, divide pelo prazo remanescente e aplica-se a taxa de juros. O SAC, ele tem aquela amortização constante no saldo devedor. Então, por exemplo, se o consumidor, ele recebe um 13º antecipado, por exemplo, ele pode ir no saldo devedor e amortizar aquilo. Porque ele tem que ter em mente o seguinte, quanto mais tempo for o financiamento, mais juros ele vai pagar. Então, é ilusão, por exemplo, diminuir a taxa de juros a um patamar de 10% e eslastecer o prazo, o número de parcelas. Então, você está trocando 6 por meia dúzia. Né? Então, na verdade, quando se faz isso, você está pagando muito mais juros por um financiamento. Geralmente, a gente vê o quê? Pessoas que pegam financiamento de 100 mil, vão devolver no mínimo 250 mil ao banco, você fazendo isso na ponta do lápis. Então, é alto? É. Quanto mais tempo você passar, mais tempo você vai pagar. Então, o importante é que você tente diminuir esses juros. O importante é que, na hora do financiamento, você diminua o valor a ser financiado, porque não adianta você estar com o dinheiro na poupança, ganhando 6% até agora, talvez até menos, e você pagar um juros de 10%. É claro que todas essas informações não são repassadas para o consumidor na hora da compra, no ato da compra. Aliás, eu gostaria que você desmistificasse aqui o que é de certo, o que é de errado, o que é que a gente pode dar de dica aqui nessa relação entre construtoras, as imobiliárias, os corretores e os compradores. E eu ainda incluiria aí os bancos, né, Luiz? Os bancos, né? Porque, na verdade, é o seguinte, banco não vende imóvel. É ilusão essas propagandas ofertadas aí pela Caixa Econômica Federal, venha comprar a sua casa própria. Na hora de uma demanda judicial, a Caixa Econômica é a primeira a alegar a seguinte frase: a Caixa não vende imóveis, a Caixa financia. E realmente, há uma diferença entre a construtora e os bancos. A construtora, ela vende o imóvel. E aí, quando você faz o contrato direto com a construtora, você pode financiar direto com ela, e aí você vai ter o pagamento parcelado, com as intercaladas e a liquidação desse saldo diretamente com a construtora, com índices de correções diferenciados. Então, durante a fase de construção, o INCC. Após a fase de construção, geralmente, as construtoras jogam ou o IGPM ou algo dessa natureza. Quando você também pode fazer o seguinte, durante a fase de construção, você está com a construtora e logo após, o saldo remanescente, você pode transferir para o banco. E você também pode financiar diretamente com o banco. A Caixa Econômica Federal, ela financia, está financiando até 100% do valor do imóvel. Mas que nós falamos agora há pouco, nós não aconselhamos que você financie 100%. Dê uma entrada grande e financie o menor tempo possível e o menor valor possível. Então, agora, há essa diferenciação. Antony, quem é que paga, por exemplo? É uma pergunta que muita gente deve estar se fazendo agora.
De quem é a responsabilidade pelo pagamento? Do corretor? Do corretor, de quem está vendendo o imóvel. Quem vende o imóvel é responsável por pagar. O comprador não precisa repassar nada ao corretor? Não, e se isso estiver existindo, é ilegal. Porque a comissão de corretagem é paga pelo aquele que está vendendo o imóvel. Então, se a construtora está vendendo o imóvel, ela que é responsável pelo pagamento. Porque geralmente as construtoras... taxas que se fazem, por exemplo, para reserva de imóveis? Não, isso é ilegal. Isso é ilegal. Inclusive, nós temos constatado que algumas pessoas estão ainda pagando essa taxa. Tá? Então, se está existindo isso, o Ministério Público Federal ingressou com uma ação contra a cobrança dessa taxa. E aí nós aconselhamos que aquelas imobiliárias que ainda estejam cobrando essa taxa indevidamente, que as pessoas que pagaram ingressem lá no Ministério Público e demonstrem através do documento que pagaram indevidamente essa taxa. Tenho certeza que o Ministério Público Federal irá adotar as medidas necessárias a este caso, tendo em vista que a própria Justiça Federal disse que é ilegal essa cobrança. Pois é, ilegal essa cobrança, assim como é ilegal, gente, atrasar a entrega do imóvel, certo? Então, daqui a pouquinho a gente vai voltar aqui com o Dr. Antônio Lima e vamos conversar sobre alienação fiduciária. Entrega de imóveis tem prazo e esses prazos precisam ser cumpridos. Olha, o Pauta Especial volta já já.